Olá pessoal, meu nome é Flávio Goulart e hoje nós vamos falar sobre processadores. E o tema central do vídeo de hoje é uma questão, é uma pergunta, e a pergunta é: eu devo mexer no processador? Devemos mexer no processador? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Primeiramente, eu tenho a dizer a vocês que o vídeo não vai trazer uma resposta, não vai trazer uma solução para essa questão. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente conversar, a gente vai discutir sobre esse assunto e vamos tocar em alguns pontos interessantes, algumas considerações a falar sobre essa questão que é muito pertinente nos dias de hoje. Seja você que trabalha para uma banda, que chega a um local onde tem um sistema montado e pronto para o seu uso, ou você que trabalha numa locadora e que vai fornecer o seu sistema para que uma outra pessoa opere esse sistema. Antes da gente falar sobre questões técnicas, antes da gente falar sobre se devemos ou não utilizarmos os recursos do processador, ter acesso ao processador, vamos falar de uma questão muito interessante, vamos falar um pouquinho sobre educação, sobre humildade. A gente precisa entender que tanto a pessoa que está na locadora, que está fornecendo o sistema para você estar trabalhando, ou o técnico que vai usar do sistema, ambos essas pessoas, elas estão lá a trabalho, elas têm um compromisso sério, elas têm lá o seu nível de comprometimento. Então acho que não custa um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso, um cumprimento. E vamos tentar ser humildes, vamos tentar dialogar com essa pessoa. Tá? Mesmo que você seja um técnico de uma banda que vai usar o sistema, lembre-se que quem está à frente do comando, à frente do sistema de som, é uma pessoa que possui lá um conhecimento sobre o sistema que ela está trabalhando, ao contrário de você que simplesmente chegou agora e que vai operar esse som. Ao mesmo tempo, você que é de locadora, você precisa entender que o técnico que está lá para operar, ele está lá para desenvolver o melhor possível, ele está lá para fazer o máximo que ele pode e tirar a melhor sonoridade do sistema. Então, em ambos os casos, essas pessoas estão trabalhando para desempenhar o seu melhor. Então vamos nos entender, vamos ter um pouquinho de colaboração, vamos saber conversar, vamos saber respeitar o espaço de cada um e compreender que tudo ali é trabalho, a coisa é muito séria e que o objetivo final é fazer som. O objetivo final é agradar ao público que está ali presente para assistir o espetáculo. Eu tenho o direito de mexer no sistema? Eu posso, está ao meu alcance, existe uma lei que me assegura que eu posso chegar lá e colocar a mão no processador e fazer o que eu bem entender dele? Não, não existe esse direito, não existe essa questão, tá? Isso funciona de empresa para empresa, de locadora para locadora. Conforme foi falado agora há pouco, é muito importante que a gente tenha um bom relacionamento com a pessoa que está à frente do sistema. Essa pessoa provavelmente passou a tarde toda fazendo ajustes, provavelmente ela já tem uma certa experiência com esse sistema, e é com essa pessoa que você vai pedir a permissão para que você possa acessar esse sistema. E lembre dessa palavra, a permissão. É muito importante que você deixe bem claro para a pessoa que está trabalhando o que você vai fazer, quais são os tipos de alterações que você pretende, que você se justifique o porquê, o que você não está achando bacana, para que você faça alterações no processamento de um sistema. E outra pergunta muito interessante: quando que eu devo mexer no processador? Quando? O que o sistema precisa estar apresentando para eu falar assim, preciso mexer no processador? Infelizmente, na situação como está, é necessário fazer um ajuste no processador. Que situação seria essa? A gente precisa entender que dentro de um sistema de som, a grande maioria dos ajustes, os recursos que estão disponíveis para a gente fazer alterações, para melhorar o desempenho, para melhorar a sonoridade do som que a gente vai fazer, normalmente está disponível, esse acesso é disponível na nossa console, na nossa mesa digital. A gente tem muitos recursos que a gente pode usar sem ter que colocar a mão no processador, sem ter que ficar trabalhando o processamento do sistema. Mas todos os recursos que eu preciso estão disponíveis na console, eu nunca vou precisar entrar dentro do processador e fazer alterações
para que isso melhore o desempenho, para que isso melhore a minha sonoridade? E complementando essa pergunta, quais parâmetros que eu devo mexer no processador? Eu quero tanto mexer, se a questão tá girando tudo em torno disso, tudo gira em torno de, poxa, eu preciso colocar a mão, eu preciso fazer ajustes, preciso fazer alterações no sagrado processador. Afinal, o que você quer mexer? Quais parâmetros você deve mexer? Bom, para responder essa pergunta é algo bem complicado, tá? Parâmetros de processadores são valores que são obtidos através de muitos estudos, que são obtidos através de muitas medições. Portanto, a gente vai voltar a falar nisso, mas por enquanto vou deixar somente essa ideia no ar. Se você não está disponível, se você não tem em mãos ferramentas de medições para que você faça as alterações nesses parâmetros que você tanto quer mexer, isso já é um bom indício para que você não mexa, para que você não faça ajustes, tá? Por mais desenvolvido, por mais apurado que o seu ouvido seja, é realmente muito difícil, até mesmo para pessoas muito experientes, fazer alterações no processamento de um sistema sem que você tenha boas ferramentas adequadas e conhecimento técnico necessário para alterar esses parâmetros. Falando mais um pouquinho sobre esse assunto, entrando mais dentro de toda essa situação, vamos falar um pouquinho na questão da equalização, tá? Todos aqui sabemos que é possível se equalizar um sistema tanto pela console, pela sua mesa digital, a grande maioria das mesas digitais, na verdade todas as mesas digitais, que hoje já é uma realidade, existe um recurso de equalização. Mas a gente também pode equalizar no processador. Quando eu devo equalizar na mesa e quando eu devo equalizar no processamento? E o principal, qual seria a diferença de se equalizar na console, na mesa, e se equalizar no processador? Bom, diferenças existem, tá? Do mesmo jeito que se você fizer uma equalização numa DigiDesign, ou fazer uma equalização numa PM5D, numa Soundcraft, todas essas mesas possuem características, possuem colorações diferentes, tá? Então com certeza vai existir uma diferença de sonoridade entre a console e o processador. Mas a questão principal, o que mais pega nessa questão não é isso. A principal questão inerente a isso aí é com relação a que se você equalizar na sua mesa, as alterações que você fizer, elas vão ficar de uso exclusivo para você, para a sua cena, para o seu show. Caso você altere no processador, você vai estar alterando o sistema. O próximo usuário que sentar ali, que chegar para usar o sistema, ele vai estar trabalhando sob a sua equalização, que de repente pode ser muito interessante para você, mas não é tão interessante assim para o próximo usuário que vai estar usando o sistema. Então é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Equalizar no processador normalmente é um ajuste que é feito na locadora, é um ajuste que é feito pelo responsável pelo sistema, porque ele vai tentar imaginar uma situação em que vai beneficiar o maior número possível de usuários, e ele não vai estar beneficiando somente a ele mesmo, tá? Então assim, sempre que possível, tente equalizar na mesa, tá? Do contrário, é uma situação muito específica, é um problema, é um excesso de frequência que realmente está gritante, está muito forte no sistema. Você realmente acha que se você equalizar no processador, isso vai ser benéfico como um todo para todas as pessoas? Faça isso. Mas novamente eu volto a salientar. Tenha ferramentas de trabalho, tenha ferramentas de medição à sua mão. Não confie somente nos seus ouvidos. Tá? Ao final de tudo, sim, serão seus ouvidos que darão o veredito, serão seus ouvidos que vai dar a palavra final, tá? Mas utilize as ferramentas como uma extensão deles. E outra questão interessante aqui, se eu mexer no processador, tá? Eu cheguei num ponto que eu preciso mexer, que realmente tentei fazer pela console, não teve jeito. E aí, eu sou responsável pelo que eu fiz ali? E se eu causar dano ao sistema?
Eu mexi, enfim, eu estava usando um software de medição, eu fiz com meus ouvidos, enfim, eu fui lá, coloquei a mão no processador, eu tive autorização do dono da empresa, do responsável pelo sistema, e isso causou um dano ao sistema. E agora, eu sou responsável? Normalmente, sim. Tá? Por via de regras, sim, você sempre é responsável por aquilo que você faz. Tá? Você precisa ter em mente que se você causar algum dano ao seu sistema, isso vai te trazer um desconforto, isso vai te trazer problemas. O responsável pelo sistema muito provavelmente vai acusar você de ter danificado ao sistema, que na configuração anterior que estava, ele fez tantos shows, fez 10 shows, atendeu fulano de tal, atendeu ciclano de tal e não teve problema, que foi a partir do momento em que você fez alteração no processador que você causou danos ao sistema. Então saiba que sim, você é responsável pelo aquilo que você faz. Então isso é mais um motivo para você botar a mão na consciência e pensar e bater novamente nessa tecla se você deve ou não mexer, alterar o processador, as configurações de processamento do sistema. E a respeito dos equipamentos de medição, tá? Eu preciso ter um equipamento para eu fazer as alterações no meu sistema? É muito importante que você tenha. Tá? É extremamente importante que você tenha um equipamento de medição, mesmo que você não vá fazer alteração nenhuma. O simples fato de você fazer uma checagem no sistema, se você vê se o sistema está em tempo, se o sistema está em fase, você precisa de um equipamento de medição. Tem que ser um equipamento que tenha função de transferência ou FFT, tá? Que é uma função que nos permite fazer análises tanto de equalização quanto de tempo. Tá? Não adianta você pegar aqueles aparelhinhos de RTA, pior ainda você pegar um aparelho celular. Tá? Eles não te dão uma referência, não te dão a precisão necessária para você operar um sistema. E mesmo que você tenha um software de medição, tá? Por exemplo, o Smart, não é necessário o seu Smart, existem vários outros softwares, existe o Clio, existe o Systune, existe o Spectralab, existe vários outros softwares muito bons que podem fazer essa função, tá? Mas mesmo que você esteja munido, que você tenha esse recurso, essa ferramenta na mão, é importante que você saiba que você precisa ter o conhecimento técnico também para fazer essas operações, para fazer essas medições. E ainda continuando nessa questão das medições, nessa questão de você ter uma ferramenta para te auxiliar, para fazer uma extensão dos seus ouvidos, outra coisa que é muito importante são as condições pelas quais você está medindo. Se você vai fazer medições num ambiente que está muito ruidoso, tem gente trabalhando no palco, tem barulho de talha subindo, tem carro passando no local, de repente você está numa areia de rodeio e tem o carro ali que faz a manutenção da pista, da arena, tem ruído, isso te atrapalha, isso vai dificultar a sua medição, tá? Isso vai gerar imprecisões na sua medição. Quer ver um outro problema? Às vezes você está com o microfone lá a 30 metros, a 40 metros, a 50 metros, tá? Isso também causa dificuldades nas medições, tá? Com o tempo, com a experiência, depois que você estiver fazendo muitas medições, você acaba que você começa a entender, pelo menos se a coisa está funcionando ou não, se a medição tem lá uma precisão ou não, tá? Mas assim, de todo modo, você precisa compreender, o vento atrapalha muito a medição, tá? Você está medindo, bate um vento muito forte, a sua leitura começa a ficar completamente sem precisão, ou fica completamente fora do que deveria estar, tá? Então é preciso ter muita consciência disso, tá? Mesmo que você esteja tarde na passagem de som, você precisa ter consciência disso daí. Imagina se você chegou na hora do show, tá? A banda terminou de tocar, tá tocando um DJ no intervalo e você ainda quer mexer no processador, alegando que você tem uma ferramenta de medição. Difícil para impossível, para muito complicado, tá? Então tenha muito cuidado, tenha muita cautela, porque não é uma coisa tão simples assim, tá? Não é algo tão complicado, mas também não é coisa simples que
você pode resolver assim em um ambiente que não te dá boas condições para você fazer as medições. Ok, entendi tudo isso, a gente já bateu um papo muito bacana sobre essas questões, tá? Aliás, tudo isso que eu falei aqui, gente, poxa, vai ter muitas perguntas embaixo aqui, por favor, me perguntem, vamos questionar, vamos discutir, tanto você que é técnico de locadora, quanto você que é um técnico de banda, tá? É muito importante a gente bater esse papo e a gente chegar num denominador comum, tá? Mas enfim, existe alguma coisa em que eu realmente preciso mexer, em que realmente isso não vai acarretar em algum dano ao sistema, alguma coisa que realmente é importantíssimo, que eu vou falar assim, não vai dar para fazer o show se eu não fizer essas alterações no processador, tá? Basicamente, gente, existem dois parâmetros que a gente precisa ter acesso ao processamento, tá? São dois parâmetros básicos, são bem simples, são coisas que não vão causar maiores danos ao sistema. Mesmo assim, você precisa da autorização do responsável do sistema e, se possível, você peça para que ele faça essas alterações para você, tá? E novamente lembrando, a gente só vai poder fazer esse tipo de alteração se a gente tiver munido de ferramentas, tá? Quais são esses dois parâmetros? Tá? Os dois são referentes ao subgrave, tá? São as frequências de sub. A primeira coisa é o volume do subgrave que você vai trabalhar, tá? A gente já falou muitas vezes, vou deixar um vídeo aqui falando sobre subgraves, tá? Que eu falo que a questão do sub é algo pessoal, tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos sub. Então é muito importante que esteja disponível, esteja liberado para mim eu fazer esse tipo de ajuste, tá? Então para quem trabalha com banda, tem essa consciência mesmo assim, vamos conversar, vamos ser educado, vamos ser humilde, vamos ter um diálogo e vamos ter acesso a esse parâmetro, né? Eu posso colocar mais ou menos sub. É óbvio, é evidente que se você estiver sobrecarregando o sistema, né, conversa com o dono da locadora, fala, eu tô sentindo que tá um pouco sub, o sistema tem condições de me fornecer mais? Ele fala, não, tem sim, eu posso colocar aqui mais 6, posso colocar mais 8 dBs aqui que meu sistema vai trabalhar com segurança. Poxa, por favor, coloca mais 3, coloca mais 4, enfim. O volume do subgrave é um parâmetro que a gente precisa ter à mão. Tá? E o segundo parâmetro é o tempo do subgrave, tá? Eu ter acesso ao parâmetro do delay do subgrave. Por que eu preciso ter acesso ao parâmetro do delay do subgrave? Porque eu preciso colocar os médio graves em fase com o sub. Então, na verdade, eu vou atrasar o meu sub para que ele fique no mesmo tempo dos médio graves, tá? Ou o contrário, caso o sub esteja posicionado atrás do sistema principal, coisa que às vezes acontece, você vai precisar atrasar o médio grave ou atrasar o sistema todo, de modo que o sistema fique em fase com o sub, tá? Então essa questão do tempo e do volume do subgrave, você sempre vai encontrar esses parâmetros disponíveis abertos. Em empresas grandes, se você for pensar em grandes locadoras do Brasil, dar exemplo aqui, são várias, vou dar exemplos das mais famosas, por exemplo, Gabisom, Loudness. Empresas grandes, elas sempre vão normalmente disponibilizar uma via de sub separado, tá? Quando eles disponibilizam a via de sub separado, para que é isso? Para o que você quiser. Se você quiser mexer no tempo do sub, tá ali, tá na sua mão, você pode alterar o delay dentro da sua mesa, da sua console, e mais ainda você pode ajustar o volume do subgrave, tá? Gente, pontos de corte, por favor, não mexam, tá? Não mexam, por mais que você ache que esteja muito errado, mas muito errado mesmo. Não, tá fora, eu conheço essa caixa, o cara que fabricou é meu amigo. Vamos evitar a todo custo mexer em pontos de corte, tá? É muito complicado de se definir um ponto de corte, são muitos testes, são muitas medições, é em laboratório, tem a ver com o tipo do alto-falante, com o tipo de caixa, enfim. Se perdem muitos meses para descobrir um ponto de corte, tá? Não acreditem, tirem da cabeça de vocês que você ali no local, com o seu ouvido, com o que você acha que está certo ou que está errado, você vai encontrar um ponto de corte melhor do que o que está lá. Você pode encontrar, poxa, de repente você até encontra, mas você está contando tanto com a sorte
quanto se você não mexesse. Então, vamos tentar evitar de mexer, tá? Ponto de corte é algo assim, entre aspas, sagrado. Vamos tentar respeitar isso daí, tá? Aliás, todos os parâmetros que estão na parte alta do sistema, dos médio graves até os agudos, são parâmetros que normalmente o fabricante determina, tá? Ah, mas e se eu estou num sistema que é caseiro, que não foi um fabricante, que o cara colocou? Bom, você já está numa situação de dificuldade, tá? Pouco provável você vai conseguir fazer alguma melhora ou outra, tá? Equaliza, coloca um equalizador na sua mesa, tá? Você já não está diante de um sistema que vai funcionar devidamente alinhado, devidamente otimizado. Então, conviva com isso. É chato falar isso, acho que a maioria das pessoas esperariam que eu desse uma receita mágica. Não, você vai ali, entra no tal lugar e mexe. Mas lembre-se, você é responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você mexe, por aquilo que você altera. Então vamos tentar, por toda a lei, não mexer nesses parâmetros, ok? Então é isso, pessoal. Hoje foi um bate-papo. Pensei em fazer esse vídeo aí para falar sobre esse assunto, para tirar algumas dúvidas, para tentar esclarecer algumas questões, porque a gente sofre bastante na estrada, né? É uma questão muito complicada de se falar. Pouca gente conversa sobre esse assunto, tá? Tudo que eu tô falando aqui, gente, muita coisa a gente pode discutir. Me mandem seu ponto de vista, mandem sua dúvida, mandem seu questionamento. Tem um espaço aqui embaixo para as perguntas, tá? Então, poxa, vamos tentar chegar num acordo, chegar num bom papo, chegar numa conversa. O objetivo é exatamente esse, a gente tem o conhecimento e compartilhar, tá? Tanto você compartilhar o que você sabe, tanto eu compartilhar o que eu sei conforme eu estou fazendo aqui, tá? A gente sabe a importância que se tem de se colocar um sistema em tempo, a gente não brincar com a fase, tá? Para quem tem dúvidas do que é fase, vou deixar aqui também, ó, o vídeo falando sobre fases, tá? Um vídeo muito interessante, é um vídeo que tem uns 30 minutos, mas é muito bacana. Se você tem dúvida, dá uma assistida nele, depois volta aqui e pergunta, enfim, tá? Vamos fazer mudanças, vamos fazer a coisa acontecer e vamos tentar trabalhar melhor para que a gente desempenhe cada vez melhor aquilo que a gente gosta de fazer, que é o som, que é o áudio, ok? Eu queria pedir para vocês que vocês dessem um like aqui, que você curtisse esse vídeo aqui embaixo, tá? Queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal. Isso é muito bom, isso dá força, isso faz a coisa acontecer, tá? Queria pedir para que você curtisse minha página no Facebook, que você seguisse o meu perfil no Instagram, que ali é um dia a dia da estrada, as coisas que acontecem. Eu faço muitos comentários assim sobre situações reais que eu enfrento no dia a dia. E que você acessasse o meu site, tá? Logo na primeira página ali vai ter uma opção para você cadastrar o seu e-mail, para você começar a receber informações. Toda semana eu mando muita informação sobre diversos assuntos, muitas coisas que eu publico, muitas coisas que outros grandes parceiros publicam, tá? Tem muita gente fazendo muito bonito no áudio aí por esse Brasil todo, e eu apoio todo mundo que quer passar esse conhecimento adiante, todo mundo que quer educar as pessoas, que quer melhorar as condições daquilo que é o que a gente faz, que é a nossa profissão, que é aquilo que a gente gosta. Então é sempre bem-vindo, tá? E um grande abraço a todos aí e bons estudos!